Programa Alegria de Viver está voltando. Nós estamos retornando com o programa Alegria de Viver. Para você que se sintonizou conosco agora, estamos fazendo a leitura e o comentário do livro Cartas de uma Morta. Esse livro é do Espírito, Dona Maria João de Deus. Ela é a mãe de Chico Xavier e depois do seu desencarne, ela escreve através do seu filho. Então agora nós estaremos dando continuidade ao capítulo, nós entraremos no capítulo 124, cujo título é Uma Palavra aos Sofredores. Vamos em frente então. Páginas recebidas em 30/10/1936. É o último capítulo, este 124. Vamos então atender aqui aos ensinamentos e às despedidas de Dona Maria. Vamos lá, Solange. Concluindo a segunda edição do nosso volume, dedicada às orfanzinhas, meu filho desejaria que eu dirigisse uma palavra aos sofredores. Meu filho é o próprio Chico, não é? Chico Xavier queria que a mãe se dirigisse aos espíritos que estavam na Terra lendo essas páginas. E ela continua. Mas não posso dizer-lhes mais do que já lhes disse no conjunto de minhas páginas despretensiosas e humildes. Contei a todos os que sofrem, com palavras simples, as minhas impressões de além-túmulo, tentando dirigir-me, em particular, a todos os sofredores, para os quais o vento do infortúnio é mais frio. Muitos espíritos passaram despreocupadamente os olhos pelas páginas em que procurei gravar as emoções de minha alma, não obstante as dificuldades insuperáveis para me fazer compreendida. Outros lamentaram a ausência, a falta de informações científicas, características científicas em meus comunicados, ansiosos do rigorismo das críticas minuciosas. Estas cartas, todavia, não foram grafadas para as teorias científicas que florescem no século, à beira da estrada do espiritismo evangélico. Consagrando o meu respeito e a minha veneração aos estudos dos sábios terrenos, eu não saberia corresponder aos seus desejos de conhecimento superior, dentro da minha insignificância individual. Então ela aqui está falando, olha, eu estou usando deste recurso do livro, não é para saciar a curiosidade científica de sábios, a quem eu respeito muito, mas eu não tenho este pendor, eu não sou uma pessoa cuja capacidade de expressão pudesse explicar ou revelar coisas que um espírito já mais evoluído, mais dotado de conhecimentos científicos poderia fazer. Eu não estou preocupado com essas revelações. Eu vim aqui dizer com o coração. Apesar de ser importante que haja essas pesquisas, que existam estes interessados em conhecimentos, a minha função não era esta. Alguns passaram os olhos sem perceber muito, sem se aprofundar. Outros, quando leram, falaram, mas ela está falando de coisas que na ciência não prova, ou que não existe fundamento, querendo que eu tivesse essa propensão, quando não foi isso. E por que não foi isso? Ela vai continuar dizendo agora no próximo parágrafo. Vamos ouvi-la. Escrevi essas cartas pensando nas mães sofredoras, cujo coração dilacerado não tem outra luz no caminho escuro da terra que as esperanças e súplicas postas no céu. Vejo-lhes daqui as amargas dificuldades e os acerbos desgostos e sinto-lhes comovida a tortura aos aflitos, clamando pela misericórdia infinita de Jesus. Grafei-as ponderando as expectativas ansiosas dos homens desolados que as dores cercam e humilham, nos carreiros aspérrimos do dever e das obrigações mais penosas. Sim, a falange onde me encontro para executar as mais santas determinações espirituais, sabe de muitas misérias ocultas e de muitas lágrimas desconhecidas.
Nem sempre os grandes infortúnios se restringem às casas públicas do sofrimento, hospitais, penitenciárias, asilos, orfanatos e coisas do tipo, não é? Nem sempre. Sob as sedas faustosas, ricas, e sob o som de músicas festivas, buscamos também curar úlceras cancerosas e paralisar os soluços em muitos corações que estão na terra se purificando. Não desdenhemos as atividades preciosas dos espíritos insatisfeitos que alargam atualmente os horizontes científicos do século. Nós não somos contra essas atividades daqueles que ainda não se contentaram com o saber e que estão buscando conhecimentos científicos deste século, com a ajuda dos espíritos, né? Mas consideramos a expansão evangélica e moralizadora do Espiritismo como seu objetivo primordial. É para isso que os espíritos estão mais voltados, para a melhoria moral, para a espiritualização, não para a intelectualização, o aculturamento, que virá com o esforço da inteligência naturalmente. Os espíritos nos explicam, isso está lá no Livro dos Espíritos, na Lei de Progresso, que para que haja um progresso moral, primeiro é necessário haver o progresso intelectual. Porque só com o progresso intelectual é que o progresso moral pode acontecer, porque o conhecimento lúcido, racional, permite que o homem possa discernir certo e errado. Por isso é que a parte moral vem depois. Porém, dizem os espíritos, entre os quais está Dona Maria, o homem já avançou bastante em raciocínio, já sabe como separar uma coisa da outra. Então agora o esforço dos espíritos não é tanto nas revelações que a própria inteligência já atingiu certa capacidade de conseguir. Agora o esforço deles é para ajudar na evangelização e no desenvolvimento moral, fazendo o indivíduo pensar sobre o seu destino, sobre o destino dos outros, sobre a sua missão na Terra em relação àqueles que sofrem. Por isso a dor que é compartilhada com tantos que estão felizes e tantos que estão infelizes, para que uns possam ajudar os outros. É muito interessante toda esta noção que os espíritos nos trazem nesse esforço de moralização, não tanto de intelectualização que prevalece até hoje, e aliás, é um dos objetivos primaciais do Consolador Prometido, a doutrina espírita. Se você vai ao capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Ou seja, a moralização agora, através do amor, da gentileza, do carinho, da fraternidade verdadeira, do desinteresse, estão predominando sobre a necessidade da instrução, que já existe em muita dimensão, em muita quantidade. Agora precisamos usar esta instrução para compreender a ética, a moralidade, o comportamento adequado, correto, honesto, honrado, verdadeiro, autêntico, para cada um poder avançar agora também na dimensão moral. Mas ela continua, não é, Solange? Vamos lá. A Europa, desde os fins do século passado, não se encontra repleta de fenômenos supranormais, servida pelas constituições medianímicas mais poderosas? Quando surge o espiritismo naquele período, não é? Olha lá. Grandes mestres não têm oferecido ao continente inteiro o fruto de seus exames e de pesquisas no caminho largo das ciências terrestres? Entretanto, há muitos anos sucessivos, a confusão ali se estabeleceu nas almas, envenenando as fontes culturais do velho mundo. Nos terríveis enganos políticos da Igreja Católica Romana, a Europa inteira se prepara, aguardando inquieta a guerra cruel dos extremismos. Entre a ciência humana e a sabedoria espiritual, sempre existiu considerável distância. A primeira, a ciência humana, é filha do trabalho inquieto e transitório dos homens. A segunda, a sabedoria espiritual, é filha das grandes e abençoadas revelações das almas. Na primeira, sobram as dúvidas amargosas e as hipóteses falíveis.
Na segunda, vibram as grandes e eternas esperanças do coração do iluminado ideal da vida superior. Dentro das ciências terrestres prevalecem, em todos os tempos, as descrenças inquietantes e angustiosas. Os trabalhos dissolventes de crítica dos campos adversos sempre objetivaram a destruição de patrimônios sagrados do ser. Ainda agora, muitos jornalistas e estudiosos eminentes, destacados, às vezes falando de William Crookes ou de Cesare Lombroso, procuram desmerecê-los, acusando-os como possuídos de declínio de compreensão no trato com os fenômenos espíritas. E nesse movimento de acusações, perde-se um tempo precioso, ao lado de muitas energias que poderiam se empregar na construção do edifício da felicidade humana. Fenômenos? O homem nunca encontrará outro maior que a vida de Jesus, localizada na história. Mensagens elucidativas? Poderia haver alguma maior que a da palavra permanente do seu evangelho? É para vocês, os espíritos sofredores da terra, que o Espiritismo trouxe uma aleluia de esperanças e glorificações. Heróis obscuros e ignorados do mundo, alguém sabe dos vossos sacrifícios? Alguém sabe de vossas renúncias e dedicações que o planeta terreno não pode conhecer? Chorai vossas lágrimas remissoras de olhos postos no céu, onde se guardam todos os vossos prantos e onde são conhecidas todas as vossas preces e aspirações. Aprendei, nas experiências penosas da terra, a soletrar o abecedário do amor, da piedade, da resignação. Porque se viveis a dolorosa angústia das almas infortunadas e incompreendidas no mundo, existe no céu quem vos estenda suas mãos carinhosas e compassivas. Trabalhai, sofrei e confiai na misericórdia divina, pois não foram pronunciadas para os espíritos satisfeitos e felizes aquelas divinas palavras. Bem-aventurados os aflitos na terra, pois que a eles pertencem as alegrias do céu. Maria, João, de Deus. E aqui, nossa alegria, nossa gratidão a esse espírito nobre, a essa mulher que teve a sua vida marcada pelo sofrimento do câncer, deixando seus filhos à mercê de outras pessoas, e que do lado de lá teve a possibilidade de, como mãezinha querida de Francisco Cândido Xavier, dar ao mundo esta segunda obra da sua lavra mediúnica do trabalho de divulgação doutrinário, destinado, este livro, Carta de uma Morta, a obter recursos para diminuir o sofrimento de crianças órfãs em lares sem mães, com o apoio dos recursos obtidos na venda deste livro. Interessante que Dona Maria trata de diversos assuntos nessa obra. Ela fala de coisas diferentes, fala da existência no plano espiritual, ou da existência de seres humanos, mesmo que com formas diferentes, que vivem em outros planetas. Então ela fica não só aqui na Terra ou ao redor da Terra, ela também viaja e traz notícias de outros lugares, de planetas em que ela visita. Então, são experiências diferentes. Esta é interessante, como eu sempre lhes disse aqui, é uma primeira experiência que relata a vida no mundo espiritual, que agora, alguns anos depois, 2 ou 3 anos depois, vai começar o Espírito André Luiz a fazer, com um relato do livro Nosso Lar, contando como foi a sua experiência do outro lado, e ele sim, médico, pesquisador, cientista, que viveu no mundo aqui, e que nós o conhecemos sob a personalidade de Carlos Chagas, quando desencarnou, passou por um período de provações para depurar-se daquilo que era necessário, e depois vem contar para nós toda essa epopeia nas obras
que nós conhecemos como A Vida no Mundo Espiritual, do nosso lar até o último dos livros que ele nos traz, chamado E a Vida Continua. Então você vê que é um ensaio através da mãezinha, começando a contar alguns detalhes, não é? A André Luiz não chega a nos dar notícias de visitas a outros mundos, descrevendo-os como faz Dona Maria João de Deus, mas faz referência a populações que vivem em outros orbes, ao respeito que estes seres de outros lugares também esperam que os humanos possam ter. As entidades necessitadas, as dificuldades do plano espiritual, o que os espíritos passam e sentem, né, depois da morte, vários casos de desencarne. E tudo isso lembrando também que você pode acompanhar com o André Luiz no programa O Espírito da Letra, onde estão sendo analisadas, já foram analisadas, né? 6 obras. E nós estamos já com o 7º livro. O Espírito da Letra está com o livro Entre a Terra e o Céu. Aqui também na TV Mundo Maior. Nós estamos apresentando tanto na TV Mundo Maior quanto na TV Alvorada Espírita, a nossa TV da nossa instituição em Campinas, este programa O Espírito da Letra. Faça com que seus amigos saibam. Veja só, aí você terá condições de multiplicar a informação e eles podem ler conosco, porque nós estamos lendo e comentando cada capítulo. Isso. E é muito bonito. Que o que a gente tem notícias de pessoas que se reúnem nas suas casas, chamam os amigos e fazem um estudo das obras, seja na casa de cada um, ou seja até mesmo nos centros espíritas. Grupos de estudo que estão desenvolvendo e aprendendo com o Chico Xavier, com o André Luiz. Então vale a pena, é muito bonito. E nós, aqui do Alegria de Viver, vamos deixar um convite também para os nossos... Temos tempo para o nosso Espiritismo Sem Mistério. Para você estudar conosco de 15 em 15 dias. Dia 23, na próxima semana, eu e Solange vamos estar em mais um programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. Aqui na TV Mundo Maior você poderá participar porque é um programa ao vivo. Nós estaremos sempre lá com a resposta a perguntas. Envie suas mensagens, suas dúvidas. A leitura da sua participação ao vivo. Às 16 horas nós estaremos no dia 23 no programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. É isso, agora nós esperamos nós nos preparamos para a próxima jornada. Sim. Estaremos procurando um livro muito bonito. O que será? Vamos tentar manter esse sigilo. Algumas ideias. Né? Estamos tentando já adaptar uma das obras que nós achamos das mais lindas. Das mais lindas. E quando se tudo der certo, quando nós começarmos a falar deste livro, nós estaremos contando a você por que ele é tão importante. Uma história muito bonita. Isso mesmo. Muito obrigado por estarem conosco no Cartas de uma Morta. Esperamos que vocês tenham gostado. E até a próxima edição. Você no próximo programa Alegria de Viver, tá bom? Um grande abraço. Até lá. Tchau, gente. Tchau. Creio em ti ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Creio em ti porque me deste o riso e a dor, me deste o amor do teu amor. Creio em ti, creio em ti. Se a paz sobre nós seu véu descer, eu creio em ti. Se a tempestade a terra abalar, eu creio em ti. Cada vez
Você ouviu Alegria de Viver.